Agora a gente vai estar falando sobre a Guerra Fria e o mundo bipolar. A Guerra Fria foi um confronto ideológico entre duas superpotências mundial, no caso, Estados Unidos e União Soviética. Então, a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, a economia e a geopolítica do mundo tiveram sob o comando desses dois países, Estados Unidos e União Soviética. Durante esse período da Guerra Fria, nós chamamos de mundo bipolar, porque a rivalidade era declarada entre essas duas potências, criou um clima de tensão entre esses dois países. E de um lado comandava o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e de um outro lado comandava o bloco socialista, comandado pela União Soviética e os seus países agregados. Então, essa denominação de Guerra Fria foi justamente por ser um combate ideológico. Essa guerra durou aproximadamente 42 anos entre essas duas potências. E aqui nós temos a cortina de ferro, que é uma característica durante esse período. A cortina de ferro é justamente essa linha escura, essa linha aqui escura que divide a Europa em duas partes. De um lado, Europa Ocidental, comandada pelos Estados Unidos, ou seja, era o bloco capitalista, e de um outro lado aqui dessa linha onde estava o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Então, a cortina de ferro era a linha que dividia o continente europeu em Europa Ocidental, capitalista, e Europa Oriental, socialista. Então, essas disputas ideológicas e militares e econômicas, elas deram às duas potências diversos domínios. Por exemplo, a corrida armamentista, né? Como alguns deles aqui, como a corrida armamentista e nuclear, que é onde os Estados Unidos e União Soviética ao mesmo tempo exibia a arma de destruição de massa, cada vez mais potente, e ao mesmo tempo formava alianças militares com países de blocos para garantir a sua proteção no caso de viesse ter conflitos, né, físicos. A corrida espacial, ela tratava de desenvolver tecnologias como satélites, foguetes e feitos grandiosos no espaço sideral, de grande alcance no espaço sideral. E aos conflitos locais, onde a participação da Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Então, a Guerra Fria foi justamente esse período que demorou mais de 40 anos entre essas duas superpotências, que dividiu o continente europeu, porque o objetivo em duas Europas, que era o que? A Europa Oriental, aqui do lado leste, e a Europa Oriental, né? Aqui do lado oeste. E aí nós vamos falar agora sobre a nova ordem mundial. Ou seja, após o mundo estar dividido entre duas potências, que é no caso Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, após isso aí veio uma nova ordem mundial, que é a ordem da multipolaridade. Ou seja, nessa fase aqui o mundo já não estava mais dividido de forma bipolar, ou seja, de um lado socialismo e de um outro capitalismo. Então aqui nós temos as áreas de influências. Nós temos aqui Estados Unidos, que lidera toda a parte aqui do continente americano. Nós temos a Europa, que tem uma área de influência aqui da Inglaterra, Alemanha, a África e uma parte da Ásia. E aqui nós temos o Japão, que exerce influência aqui sobre o Sudeste Asiático, né? E o Oceano Pacífico. Então, após a dissolução do antigo bloco soviético, em 1991,
O que marcou foi o fim da ordem bipolar. O socialismo enfraqueceu e o capitalismo expandiu. Essa mudança na geopolítica mundial estabeleceu uma nova ordem internacional de poderes e influenciada pelo mundo. A partir da década de 90, formando 3 grandes polos de poderes no mundo, que aqui nós temos Estados Unidos, aqui vocês observam, Estados Unidos, nós temos a Europa e nós temos o Japão, que influencia o Sudeste Asiático. Então, aqui nós temos as áreas de influência da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Aqui nós temos novas áreas de influência, quer dizer, o Oriente Médio, né? Aqui nós temos a China, influenciada aqui o Oriente Médio, nós temos a China. E nós temos a comunidade dos estados independentes. Então, aqui nós temos essas áreas de influência da nova ordem mundial, ou seja, a multipolaridade. Multi, gente, se vocês observarem lá nos radicais, bi quer dizer 2. Então, bi quer dizer 2. 2 o quê? Estados Unidos e União Soviética, ou seja, durante esse período da Guerra Fria, o mundo estava bipolar, dividido em 2 blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Já com o fim da Guerra Fria, nós tivemos aqui a nova ordem mundial. Após a dissolução do bloco soviético, o fim da Guerra Fria, queda da União Soviética, aí o fim do socialismo, aí nós tivemos a multipolaridade. Lá nos radicais gregos, se você for olhar, multi quer dizer vários. Então, aqui deixa de ser 2 e passa a ser 3. Então, a nova ordem mundial aqui é influenciada por essas 3 nações aqui. Então, aqui nós... professora, mas aqui está falando dos Estados Unidos, mas aqui está todo o continente americano. Está todo o continente americano. Sim, porque os Estados Unidos têm influência sobre todo esse continente aqui. Professora, aqui está a Europa, está uma parte da Ásia e está uma parte da África. Sim, a Europa, ela exerce a sua influência sobre determinados países que pertencem a essas partes desses continentes. Aqui, observe que aqui nós temos toda a parte da África, nós temos a Europa Oriental, a parte da Europa Oriental aqui, e temos uma parte aqui, os países da Europa Ocidental. Então, todos esses países aqui são influenciados pelo continente europeu. E aqui nós temos a parte aqui do Japão e alguma parte aqui da Oceania, Observe que entra aqui, Japão, né? Então, o Japão, ele exerce influência sobre o Sudeste Asiático, né? Caso aqui Oriente Médio e alguns outros países, como também uma parte aqui do Oceano Pacífico, de alguns países que fazem parte do Oceano Pacífico. Então, gente, aqui nós tivemos um pequeno resumo desse capítulo 3 aqui, que é o capítulo que fala sobre a questão do panorama da economia e da geopolítica mundial. Esse capítulo aqui, ele não encerra aqui, porque ele ainda tem uma parte aqui que vai falar sobre as desigualdades no mundo. Mas essa parte aqui que fala sobre as desigualdades do mundo vai ficar para o segundo caderno do segundo bimestre que nós vamos produzir, certo? Eu espero ter contribuído e ter tirado algumas dúvidas de vocês. E caso alguém não tenha entendido, fique à vontade e pode me procurar que eu explicarei novamente.